estou aqui ao lado do pastor Nilson, que foi o pastor que ministrou a palavra do Senhor nessa noite aqui no Cimiso da cidade de Suzano, mais uma conferência missionária. Pastor Nilson, seja bem-vindo ao canal Na Mira dos Labaredas. Muito grato, obrigado pela oportunidade. Saudações a todos os irmãos, os inscritos, os participantes, os que assistem, ou os que vão assistir por um acaso aí, né? O canal dos Labaredas, é assim mesmo? Isso. Deus abençoe, uma alegria muito grande. Pastor, o senhor trouxe uma mensagem de conscientização missionária nessa noite aqui, nessa conferência missionária, uma palavra muito importante, trazendo um despertamento para a igreja do Senhor, para a igreja da atualidade que nós temos visto, e uma mensagem muito importante que eu tenho certeza que pessoas saíram daqui pensativas de que tipo de evangelho que eles estão vivendo na atualidade, né, pastor? É uma conferência de missões, né? O que aconteceu aqui hoje, está acontecendo, né, durante esses dias. Eu tenho esse cuidado de sempre que se trata, especialmente de uma conferência missionária, que a mensagem tem que ser provocativa, né? Tem que gerar em nós inquietação, até porque nós estamos vivendo um tempo em que o ideal da igreja, daquilo que o próprio Deus projetou e sonhou para a sua igreja, vamos dizer assim, aquela igreja que seria a igreja do coração de Deus, a gente vive hoje uma realidade muito distante dessa igreja do coração de Deus, dessa igreja que Deus projetou para que ela seja, né? Nós temos hoje praticamente quase que uma caricatura. O modelo que nós temos hoje é um modelo caricaturado de igreja, que está muito deturpado, muito desviado mesmo, essa palavra, afastado daquilo que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, né? Doutrina apostólica são aqueles pontos fundamentais da fé cristã que norteiam a mensagem, dão rumo e propósito para a existência da igreja e consciência da sua existência e para que ela existe e da sua missão. Então, eu penso que numa conferência missionária como hoje aqui, não há uma mensagem mais necessária e urgente nesse contexto que a gente vive hoje, de tanta descaracterização da igreja, que uma mensagem que chame, mesmo que confronta, mesmo que provoque, mas esse é o objetivo: provocar, tirar o chão, desestabilizar, arrumar a carga. No início da mensagem, o senhor deixou um ponto muito importante, dizendo que a igreja que não tem uma visão missionária, ela pode ser qualquer outra coisa menos igreja. Porque, na verdade, a missão, ela iniciou-se no coração de Deus. O ide do Senhor não é uma ordenança. E nós precisamos ter essa consciência, né, pastor? A missão, como eu preguei, né? A missão é de Deus, né? A igreja é coadjuvante, a igreja é cooperadora, é colaboradora de Deus nesse grande projeto da missão. Então, os missiólogos chamam de missio Dei, né? Missio Dei, a missão de Deus. O Deus que envia Jesus Cristo, Jesus que envia o Espírito Santo, e o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que envia a igreja. Lá em João, Jesus diz isso: assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós outros. E esse é o grande mandato da igreja. Nós podemos citar aqui pelo menos 3 referências. Um em Mateus, que foi inclusive lido hoje aqui também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. A outra está em Marcos, que talvez seja a mais conhecida e a mais considerada assim como o texto áureo da evangelização, 16 e 15, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E Atos 1 e 8, que é também vamos dizer assim, um texto paralelo a esses dois que eu já mencionei. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra. Os 3 textos, as 3 falas, as 3 palavras do próprio Jesus. Então, quer dizer, está muito claro que essa é a tarefa da igreja. Qual é a missão da igreja? É acolher, abraçar, amparar, ser
os olhos de Deus, a boca de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. A missão da igreja é ser marido da viúva, pai do órfão, amparo para o estrangeiro, abrigo para o necessitado. É anunciar as boas novas do reino e fazer valer essas boas novas do reino, para que ela não fique só num discurso, fazer valer na encarnação dessa mensagem. Quer dizer, eu prego e eu tenho que encarnar a mensagem. Então, eu penso que se a igreja foge disso, se ela abre mão dessa agenda, ela está abrindo mão da sua principal missão e daquilo para a qual ela essencialmente, definitivamente, foi chamada para ser e para existir. Pastor Nilson, o senhor é dono de uma grande obra e essa obra tem por título A Igreja Deformada. Esse título, ele nasceu diante das experiências que o senhor tem visto, vivido por aí, porque o senhor sendo um pregador, o senhor prega em diversos lugares, em países diferentes, culturas diferentes. O senhor, para escrever esse livro, pegou experiências que o senhor viu nesse campo missionário, as igrejas que o senhor chegou, e o fundamento dessa obra é isso, incentivar as pessoas ou mostrar para as pessoas como que está a igreja e trazendo ali um posicionamento da forma que Deus ele quer ver a igreja do tempo da atualidade? A obra é essa aqui, né? Igreja Deformada. Deformada. Uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Esse livro é fruto disso mesmo, ele é fruto de reflexões, mensagens que eu preguei incansavelmente em diferentes congressos, conferências, eventos. É fruto de conversas, bate-papos informais, tanto com jovens como com irmãos leigos, mas que tem aí uma larga estrada, uma vasta estrada aí de caminhada no Evangelho. Conversas com pastores experientes, pastores aí dos seus 70, 80 anos, homens aí de uma grande bagagem também ministerial, de experiência. E interessante que com a maioria dos pastores com quem eu conversei, muitos deles com idade de ser até meu avô, eles todos mostraram preocupação com a situação da igreja atual e com os rumos que a igreja está tomando. Todos com quem eu conversei mostraram a mesma preocupação. Então, o objetivo desse livro é fazer uma provocação. O título Igreja Deformada é uma provocação. A provocação já começa no título. Porque o grande lema da reforma protestante de Martinho Lutero era Igreja Reformada sempre reformando. Um tema bem polêmico, né? Bem polêmico, né? Controverso, vamos dizer assim. Isso. E esse era o lema da reforma, Igreja Reformada sempre reformando. Mas 500 anos se foram e o que nós temos visto hoje não é uma igreja que está preocupada com reformas, não é uma igreja que está em constante reforma. Aliás, se Lutero vivesse hoje e visse o cenário da igreja, desse movimento que se originou lá da reforma no século XVI e que desembocou no Brasil aqui hoje, a gente fala, é claro que não é só no Brasil, né? Há uma frieza espiritual enorme na Europa, que foi considerada o berço do cristianismo e hoje já é tratada como pós-cristã. O próprio Estados Unidos, que foi também palco de grandes movimentos de avivamento e hoje vive uma frieza espiritual sem igual. Mas eu estou falando a partir do Brasil, do contexto Brasil. Então, a gente vê no cenário brasileiro e o que temos de igreja, esse formato igreja, isso que a gente chama de protestantismo brasileiro. Se Lutero visse isso hoje, ele falou assim, não, o que vocês fizeram? Para que rumo vocês deram para aquele movimento que começou lá atrás? Então, esse livro, o título Igreja Deformada, é essa provocação, né? Porque igreja reformada, mas o que temos hoje não é uma igreja reformada. Nós temos hoje uma igreja deformada, não é reformada, é deformada. Cada vez mais se descaracterizando, cada vez mais uma caricatura muito mal feita e de muito mau gosto que nós temos hoje
que roubou de uma vez por todas a beleza do Evangelho, aquela beleza de uma igreja que se sabe igreja, que se percebe igreja, que tem na sua essência a consciência de que ela foi chamada para ser igreja andante, caminhante, peregrina, clandestina, que é os crentes da diáspora, que está Pedro escrevendo na primeira carta, a primeira carta de Pedro. Ele disse: eu estou escrevendo isso aqui para vocês, peregrinos e forasteiros, dispersos, que estão espalhados por todos os lados. E essa igreja, ela ela abriu mão dessa coisa de querer ser, de ser peregrina, de ser andante, de ser clandestina, de ser essa igreja espalhada pelo mundo como luzeiros, como astros do mundo, como sal da terra, como luz do mundo, e cooptou pelo poder. Ela não quer ser peregrina, não quer ser fraca, ela quer ser do poder, ela quer ser do palácio, ela quer ostentar, ela quer impérios. E essa igreja não tem nada a ver com Jesus. A igreja imperial não tem nada a ver com Jesus. O que tem a ver com Jesus é a igreja dispenseira, é a igreja baluarte da verdade, é a igreja sal, é a igreja luz, é a igreja espalhada pelo mundo como luzeiro, como luzeiros, como astros que resplandecem no mundo, que manifesta o bom perfume de Cristo e a glória de Deus. Um dos pontos importantes que eu peguei também aqui na mensagem que o senhor estava ministrando, acerca dos líderes que estão, muitas das vezes, doentes, a nível de uma depressão, angustiados, aflitos. O senhor entende que esse processo talvez seja desencadeado por esse motivo, pela questão da igreja da atualidade está tomando um rumo diferente, e o senhor escrevendo essa obra, talvez com o mesmo chamado de Martinho Lutero, para fazer uma revolução. O senhor já chegou a pensar nisso? E vindo, confrontando com aquilo que tem visto, talvez seja o mesmo chamado que ele teve, né? Vendo uma situação, não se conformando com aquilo, então ele foi e confrontou com aquilo. Talvez seja isso. O senhor tem a falar para nós acerca desses pastores que estão precisando muitas das vezes de ajuda e estão pregando, estão dirigindo igreja. O que leva a acontecer tudo isso, pastor? As questões de pastores envolvidos em depressão, já soube casos de vários pastores que chegaram a cometer suicídio, né? O que é muito trágico. Assim, são diferentes situações. A gente tem conhecimento de pastores que chegaram ao suicídio porque se envolveram com um escândalo moral, pecado moral, aí quando perdeu o equilíbrio de como lidar com aquela situação toda, o escândalo que aquilo gerou, aí toda a situação que provocou, as consequências que ele teria que lidar de toda aquela situação, de todo aquele deslize, e ele terminou se desesperando e cometeu suicídio. Outros, por sua vez, são levados à depressão pelo constante desgaste. Muitas vezes o pastor é solitário, não tem muito com quem desabafar. Ele suporta a carga de todo mundo, ele ouve todo mundo, ele recebe todo mundo. Mas ele tem dilemas, ele tem crises também, que ele precisa jogar para fora e vai falar para quem? O senhor fala isso no livro também? O senhor traz um respaldo sobre isso? Não, no livro não. No livro, esse livro aqui, ele é uma denúncia de uma igreja desfigurada, como já comentei. Ele é um livro também que eu bato muito na tecla aqui da vulgarização do movimento pentecostal. Há muita banalização do pentecostalismo, esse movimento do cai-cai, da unção do riso, unção do gato, unção não sei do que, e visão disso, visão daquilo, e uns cultos assim que chegam a ser, não sei nem que palavra usar aqui para descrever certos cultos que é uma verdadeira, perdão a expressão, uma verdadeira bagunça.
né? E aí eu tento meio que desconstruir e dizer que isso não tem nada a ver com o pentecostalismo, né? O grande objetivo do poder do Espírito Santo não é para ficar rodopiando aqui dentro do culto, no momento do culto, disputando quem profetiza mais, quem prega mais, quem tem mais visão. Embora eu creio nos dons espirituais, não tenho nada contra os irmãos que celebram, cantam, bate palma, pulam, dançam. Eu acho um culto gostoso, um culto que tem muita celebração, muita dança, muito pulo, muitas palmas. Isso é muito bom. Mas o grande objetivo do poder do Espírito Santo é um revestimento do céu, de Deus, uma capacitação, uma energização do Espírito para empurrar a igreja porta fora, a fim de que ela pregue o Evangelho, que foi o que aconteceu em Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Então, ser cheio do Espírito está sempre ligado à fala. Se é cheio, a primeira ação que você faz é falar. E a igreja foi empurrada a porta fora e começou a falar. E falar o quê? As grandezas de Deus. Então, o poder do Espírito foi dado à igreja para pregar o Evangelho. Então, eu discuto isso aqui um pouco sobre essa questão dessa banalização, essa vulgarização do movimento pentecostal e propondo um resgate da herança pentecostal, do verdadeiro espírito do pentecostalismo. Maravilha, pastor. Foi um prazer falar com o senhor. Nós do canal Na Beira dos Labaredas só temos a agradecer e dizer ao senhor que para nós é uma honra recebê-lo aqui na nossa cidade, nessa conferência aqui. Que Deus abençoe a vida do senhor, que o senhor volte mais vezes sendo porta-voz de Deus aqui para esse povo. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por esse tempo, por essa palavra. Os que assistirem, os que acompanharem, que possam de algum modo ser edificados pela nossa conversa aqui. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor, sempre. Amém. Deus abençoe.